Olá! Hoje nós vamos falar sobre intergeracionalidade. Uma palavra bonita, comprida, para nos explicar o que a história dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos pais tem a ver com o nosso medo de abrir o coração hoje, por exemplo. E aí a gente vai entendendo que a partir da história da nossa bisavó, por exemplo, a nossa avó começou a ser constituída como pessoa. A nossa avó, acreditem, ela também já foi uma criança. Mas não necessariamente ela foi uma criança nos dias de hoje, que tem tablet, que tem escola bilíngue, que tem televisão. Não. Nossos avós, eles foram crianças num tempo de guerra, inclusive. Eles foram crianças num tempo muito mais difícil. E por isso os nossos bisavós tiveram que ser bem rígidos, por uma questão de sobrevivência. A maioria teve que ser muito rígida. Quando chega a vez dos nossos pais serem pais, a referência que eles têm é dos nossos avós. Isso pode parecer uma coisa muito óbvia, mas muitas pessoas nunca pararam para pensar que a forma como você lida, por exemplo, com a coragem, tem tudo a ver com como o seu pai foi ensinado, que o seu avô passou para ele, sua vez, que seu bisavô passou para ele. Tem muitas famílias que viveram histórias de morte. Então você pode ter sido uma filha de uma mãe que não teve contato com a mãe. Ou porque essa mãe morreu, ou porque essa mãe tinha que trabalhar muito, ou porque essa mãe foi internada, ou porque essa avó ficou doente, a mãe teve que cuidar muito dela, ou porque teve muitos filhos e aí quem fez o seu papel de mãe não foi sua mãe, foi um irmão, uma irmã mais velha. E aí eu vou dar um exemplo de uma emoção, mas você pode pensar em qualquer coisa que você quiser. Eu vou dar o exemplo do medo. Se o seu pai ou a sua mãe foi uma criança que aprendeu que não se podia ter medo, porque se você tivesse medo você corria o risco de morrer, porque o seu bisavô teve que atravessar um oceano para salvar a família, ou porque passou fome, ou porque teve uma vida muito complicada, ele pode ter ensinado para o seu pai ou para a sua mãe que o medo não é uma emoção muito bem-vinda diante do que era possível naquele momento. A sua mãe ou o seu pai se transformaram em adultos que também não conseguem acolher o medo muito bem. Afinal, não tinha possibilidade disso acontecer. E quando chega a vez da sua mãe ou seu pai ensinarem para você como lidar com medo, pode ser que eles não tenham acolhido essa sensação dentro de você. E aí você não sabe muito ficar com medo, ou você congela no medo, ou você acredita que você não pode ter medo e fica vivendo uma vida frenética, louca, como se você não pudesse ter um tempo para pausar, para ficar triste, para reavaliar, para recalcular a rota, porque tem que ir. Tô dando esse exemplo, mas a gente pode colocar qualquer emoção aqui. Como é que o seu avô ou sua avó foi ensinado a lidar com o amor? Como é que o seu pai e a sua mãe, quando eram crianças, aprenderam a lidar com a tristeza? Eles aprenderam a chorar, aprenderam a engolir o choro. E como isso chega até você? Tá bom, legal. O que eu faço com isso? Aí a gente vira de frente para nossa história e entende como isso aconteceu. A gente deixa de apenas repetir o padrão e a gente honra a nossa família, a gente entende que cada um fez o que conseguiu fazer, o que era possível fazer, a gente agradece tudo de bom que tivemos, claro, independente de quem criou você, seu pai, sua mãe, qualquer cuidador, a gente honra aquilo que foi muito importante, mas agora a gente vê, a gente entende, encara, frente a frente, olhos nos olhos, porque a gente se desenvolveu emocionalmente do jeito que a gente é hoje. E aí começam as escolhas. A partir da compreensão da nossa história, a gente pode escolher o que a gente vai querer repetir, reproduzir e o que a gente vai querer aprender de um jeito diferente. Lidar com medo de um jeito diferente, com o amor de um jeito diferente, com a tristeza de um jeito diferente. E muito provavelmente a gente vai ter que procurar isso em outros lugares. A gente vai ter que ter professores, terapeutas, amigos, colegas, livros, músicas, peças, arte que nos faça conseguir desenvolver estratégias, características, habilidades emocionais
que a nossa família, por conta de tudo que aconteceu com eles, não nos ofereceu do jeito que acreditamos que é o mais adequado. Isso não é desonra, isso é honra aquilo que faz sentido e ampliação do psiquismo para mais e mais possibilidades de viver essa possibilidade de vida. Eu explico com mais profundidade esse tema no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mande esse vídeo para quem você acha que pode se beneficiar. Dúvidas, perguntas e comentários você também pode deixar aqui. Um abraço e até a próxima!